Fernando, sou médico geriatra e estou hoje aqui no canal 60 Mais Araçatuba e região para abordar um assunto bastante importante dentro da geriatria, que é o transtorno de depressão da pessoa idosa. Mas antes de falar sobre o assunto, se inscreva no canal para acompanhar aí os próximos episódios, que todos são bastante interessantes. Bom, hoje eu estou aqui com a doutora Samantha, amiga psicóloga, para nos ajudar aí a desenrolar esse assunto que é bastante importante, né, Samantha? Seja bem-vinda aí. Falar sobre transtorno de depressão, que nós sabemos que a população idosa está aumentando cada vez mais, né? Ano a ano, e houve uma época que era 5% da população, hoje já estamos na casa dos 15, 17, estão falando em 18% de idosos já dentro da sociedade, né? Nós sabemos aí que em muito pouco tempo já será 20, 30% aí, né, composta de idosos dentro da sociedade, que o pessoal está vivendo cada vez mais. E junto disso, junto com o envelhecimento, vem as doenças, né? Todas as doenças aí, inclusive o transtorno de depressão, que ocupa aí um percentual também bastante significativo dentro desta população idosa. E você, Samantha, qual a tua experiência aí no consultório? O que você pega aí no dia a dia dos teus pacientes vozinhos? Bom, primeiramente eu quero agradecer novamente essa parceria, esse convite, né, de estar esclarecendo aqui no canal, com uma conversa bem descontraída, através do podcast aqui, que eu acho que é mais interativa, também informativa, né, ao nosso público. Antes de tudo, a gente percebe que o quadro de depressão tem aumentado em vários ciclos de vida, nas crianças, nos adolescentes, adultos, e não é diferente em relação aos idosos, né? Então, assim, a gente percebe que o processo da pandemia também interferiu muito, principalmente nessa questão do isolamento social, que a gente percebeu que a gente precisou, né, vivenciar isso, e quanto afetou essa camada, né, da população idosa, o percentual aí, né, de quadros depressivos. E estou recebendo bastante idosos na minha clínica, buscando a primeira vez a psicoterapia, às vezes com 70 anos, com mais de 80, e eu acho isso muito significativo, o quanto que eles também estão quebrando paradigmas, né, de pedir ajuda, de reconhecer que precisa de uma ajuda profissional, seja de um psicólogo, um psiquiatra, ou de outro profissional de uma equipe inter, a autoconscientização deles em relação ao que eles se percebem diante dos seus sentimentos, fora isso, o acesso à informação, como a gente está fazendo hoje, né? Talvez um idoso pode assistir o nosso programa, se conscientizar e se sensibilizar a buscar ajuda. Por isso que é muito importante o nosso papel aqui perante a sociedade, como profissionais da área da saúde, e que a gente vem percebendo aí uma crescente mesmo e uma busca dessa ajuda profissional com a psicologia e a psiquiatria em si, né? E aí, como que a gente pode definir o que é depressão em si? De acordo com o nosso Manual de Diagnósticos Estatísticos de Transtornos Mentais, que é o DSM, sua quinta versão, nada mais é uma depressão com uma tristeza aprofundada. Quando a gente perde o brilho da vida, quando as coisas perdem um pouquinho de sentido, de vitalidade em si, a falta da energia em si. Esse é um quadro que se agrava gradativamente, né? Às vezes é uma tristeza que começou por uma situação de um descontentamento, do ninho vazio, de processos de lutos, perdas, viuvez, que acontece bastante, né? Os filhos vão, o parceiro também vão, né? E aí entra nesse processo aí depressivo em si, né? Que a gente percebe nos idosos, e que isso vai, aquela tristeza que é reativa, a gente pode ficar triste diante de uma situação que a gente não espera, mas que às vezes vai se agravando, se cronificando ao longo dos dias, que não é mais uma tristeza de 2 horas, que vai aumentando. Não é só um dia, 2, né? Isso. Fica semanas, né? Isso. E assim, o que mais preconiza a questão da depressão? Porque, infelizmente, a gente também tem, às vezes, separar o joio do trigo. Porque alguns sintomas depressivos também podem estar se intersectando com outros tipos de transtornos, que a gente precisa ficar um pouco atento. Mas o quadro depressivo é muito clássico a gente perder
a vitalidade de viver. Sim. Esse é o quadro mais clássico, relacionado também à tristeza, mas associado a outros fatores também, a outros riscos, né, que a gente percebe em relação à depressão, seja no idoso, seja qualquer outra pessoa em si, né? E os riscos que a gente coloca, um deles são os biológicos, onde começa a ter as alterações neurocognitivas, dos neurotransmissores, né? A gente fabrica, o nosso cérebro, ele emite substâncias que regulam o nosso humor. E com o envelhecer, há uma dificuldade ou então uma alteração, uma diminuição da produção de serotonina, dopamina, endorfina, até ocitocina, que são hormônios que regulam o nosso humor. Noradrenalina, né? Então, assim, a gente percebe que os fatores de riscos biológicos estão vinculados ao próprio processo do envelhecer, nesse sentido. E, inclusive, eu gosto de pesquisar muito quando eu venho aqui, eu sou convidada aqui para o Dr. Luiz, né, sobre o assunto, né, às vezes busco alguns dados estatísticos também, mas existe até uma depressão muito vinculada a esse fator, que é muito típico a esse fator biológico, que é a depressão vascular. Sim. Né, doutor? Sim, acho que você pode falar um pouquinho sobre isso até, né? Em relação a isso, a depressão vascular. Sim. Hoje estamos vendo que até a doença de Alzheimer, né? Que antes achávamos que era devido a alguns outros fatores, hoje cada vez mais o raciocínio clínico e o raciocínio investigativo está voltando cada vez mais para origens vasculares também, né? Sim. Tudo concomitante. Sim. Então, a questão de depressão vascular, né? E faz todo sentido isso. A gente percebe já essa temática, né, bem relacionada a essa população idosa, de acordo com essa depressão vascular. E tem alguns fatores, né, que predispõem, né? A questão da idade, né? Sexo, hoje a mulher, né? Sim, a mulher tem mais afetada, predisposta, né? A questão de abrir um quadro de depressão. A parte socioeconômica, sabemos hoje que a baixa escolaridade, a pobreza, né, tem uma maior chance de abrir esse quadro também. Fatores genéticos, né, fatores medicamentosos também. Sim. Alguns medicamentos propiciam a abertura de quadro de transtornos de depressão. Enfim, né, bem complexo, né? Então, dentro dos fatores biológicos são essas alterações dos neurotransmissores, né, dessas substâncias que regulam, né, a nosso humor. E dentro dos outros fatores de riscos, são o que eu mais ou menos citei aqui, são os socioambientais, que inclui também aquela pessoa que estava muito ativa, trabalhando e se aposenta. O que eu vou fazer agora? E aí fica ocioso, né, enche um pouquinho a cabeça dos familiares, né? Fica naquela irritabilidade, que é um dos sinais também da depressão, né? Não é só a tristeza, né? Nesse sentido. Além dessa questão da aposentadoria, que são os riscos socioambientais, também tem, como a gente falou, o ninho vazio, a saída dos filhos, a perda de familiares, né? Os processos de luto dos amigos próximos, a sensação de solidão, que é o que mais a gente percebe nos idosos, principalmente os idosos que moram sozinhos. Uma coisa que chama atenção nos idosos é que a sintomatologia, né, não é tão bem clara quanto no adulto jovem. Sim. Né, são multifatoriais. Sim. E é uma apresentação subclínica. Sim. Tanto é que muitos idosos falam, mas eu não estou com depressão. Né? E passa com diversos profissionais, todo mundo diagnostica depressão, mas eu não estou. Aí começa a abrir um quadro de perda de memória, achando que já é Alzheimer, né? Sim. Então, tem que ficar atento no início de tudo, né? Acerto nos diagnósticos para você iniciar uma terapêutica, né, com mais correção, mais assertiva. Sim, né? E os familiares, né, ficarem mais próximos, atentos ao comportamento do idoso, cuidadores também. Além disso, da questão esse sentimento de solidão, que é o socioambiental, a questão do estresse,
causado por uma vulnerabilidade também. O idoso fica dependente do outro. Exato. E isso traz essa vulnerabilidade nele, que também perde essa autonomia nesse sentido, de acordo com a condição clínica dele, de saúde, né, que traz esse processo depressivo. Isso ele tem a tendência a sofrer até mesmo algum tipo de negligência do familiar, que também traz esse processo depressivo. E muito bem falado, doutor, quando você coloca assim, essa questão, às vezes é uma causa subclínica, que às vezes os idosos, eles vão muito poliqueixosos nas consultas e não conseguem reconhecer as suas emoções. Exato. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, né? A terapia é um caminho, uma ferramenta de um autoconhecimento, independente da idade, da faixa etária. Não necessariamente porque eu estou vivenciando uma crise, uma mudança, uma situação de adoecimento que eu vou buscar um psicólogo. Eu preciso me conhecer e as pessoas precisam entender que a terapia é como se fosse, hoje, a gente ir para uma academia. Não é para uma estética, mas sim para uma saúde clínica, fisiológica melhorada. Como a terapia também vai nos auxiliar a manter mais aí a qualidade de vida na nossa saúde mental. Exato. Muito bom. A questão de terapia, ela é muito bem trabalhada nos grandes centros. Eu reparo isso que São Paulo, por exemplo, Ribeirão Preto, Campinas, não tem muita essa dificuldade de encaminhar para o psicólogo, fazer uma terapia comportamental, cognitivo-comportamental, por exemplo, não tem essa barreira, mas conforme vai para os interiores, você vê uma certa barreira. Ah, mas doutor, você acha que eu preciso ir para o psicólogo? Eu não estou doido, né? E não sei o quê. Tem esse papo também. Mas eu acabo explicando, e as pessoas acabam entendendo e marcando lá com o psicólogo. Sim, e ainda bem que a gente já está quebrando alguns paradigmas, né, em relação a essa população. Por isso que eles estão vindo aqui no divã, né, que a gente brinca, né, com o psicólogo para buscar, né, esse autoconhecimento e também se conhecer, né. Eu acho que a terapia a gente pode buscar não necessariamente por estar passando por alguma dificuldade em si. Mas como uma manutenção da sua saúde mental. Exato. E é como ir para uma academia, né? Como você falou. Isso. Ok, muito obrigado. Imagina.